Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade às nossas aulas acerca, obviamente, do mundo mágico do direito das famílias. Lembrando que estamos dentro do casamento e falando aí dos planos. Já falamos do plano de existência, plano de validade e agora estamos no plano de eficácia, seguindo a ordem da escada pontiana, né? Uma proposta New Kids on the Block, vamos step by step. Baby, né? Show de bola. Dentro desse plano de eficácia, já pontuamos para vocês, obviamente, os chamados deveres do casamento. E estamos no primeiro dever do casamento, que é o dever de fidelidade recíproca. Esse terminamos. E notem, só os deveres de âmbito pessoal, porque os deveres de aspecto, obviamente, conjecturas aí patrimoniais, serão valorados em momento mais oportuno. Então, segundo dever do casamento, segundo dever no artigo 1566, inciso 2, é o dever do quê? É o dever do quê, prof? Estou empolgado. É o dever de vida em comum. Vida em comum. E notem, no mesmo domicílio conjugal. Vida em comum no mesmo domicílio conjugal. Primeiro detalhe. Alguns doutrinadores, eles entendem que o dever sexual é extraído justamente desse dispositivo. Então a ideia de concreção, materialização, né, de plasmar o ato sexual, o dever do sexo propriamente dito, se extrai desse dispositivo. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que a doutrina atual ela compreende que esse dispositivo também deve ser flexibilizado. Esse dispositivo, então, também deve ser temperado, também deve ser ponderado, igual à fidelidade recíproca. Porque na fidelidade recíproca nós falamos, essa fidelidade foi pensada no relacionamento monogâmico de duas pessoas. Hoje a gente tem o trisal, tem o poliamor. E aqui? Aqui vamos temperar também. Por que vamos temperar? Primeiro detalhe, não é porque, de certa forma, alguns compreendem que se extrai o dever sexual, que esse dever, esse ato sexual, pode ser realizado de maneira forçada. Até porque, se assim for, obviamente, o indivíduo que assim o fizer, ele estará configurando um ilícito penal. Ele está, na verdade, materializando um fato típico que ofende, vilipendia o que? Os crimes contra a dignidade sexual. Ele está, em outras palavras, materializando, realizando o fato do artigo 213, que é o crime de estupro. Então, óbvio, e óbvio também, diga-se de passagem, o estupro pode ser realizado entre marido e mulher, grande parte das vezes assim é o feito, né? Lembrando que até a própria Lei Maria da Penha, no seu dispositivo lá, que traz 5 formas de violência, salvo engano, é o artigo 5º, inclusive, da Lei da Maria da Penha. Ela vai falar, temos a violência de natureza física, que vai de uma via de fato até homicídio. Via de fato, que é aquela música, dói um tapinha, não dói, só um tapinha, né? Então, em outras palavras, isso é via de fato, uma contravenção penal. Temos aí, por exemplo, a violência moral, crimes contra a honra, violência patrimonial, né? Violência psicológica, que, enfim, é uma das violências mais materializadas dentro da Lei Maria da Penha. E, derradeiramente, a gente tem o quê? A violência sexual. Grande parte desses atos de violência sexual, que abrangem, né, obviamente, o crime de estupro, são compreendidos quando, em qual situação? Dentro do próprio domicílio familiar, nessas hipóteses, né, onde o marido ele realiza o ato sexual de uma forma forçada. E o triste é que grande parte dessas situações ainda são subnotificadas, porque como as pessoas elas coabitam, estão no mesmo domicílio, né, elas compreendem muitas vezes que não seria melhor dar o prosseguimento ao ilícito. Mas de qualquer forma, configura o ato deletério e, óbvio, essa informação deve ser ventilada até para que esses índices de subnotificação, as chamadas cifras negras, elas não se materializem. Bem, qual outra razão que a gente pode mitigar esse dispositivo? A outra razão para nós mitigarmos esse dispositivo, esses incisos 2, que é a vida em comum no mesmo domicílio conjugal, é a razão óbvia que algumas pessoas com melhores condições financeiras, elas coabitam, ou seja, elas moram em domicílios diversos, né? Então, vários relacionamentos, e a gente pode até ilustrar aí relacionamentos de várias pessoas famosas, inúmeras pessoas aí conhecidas na mídia, eles acabam optando por morarem aí em casas distintas. Show de bola? Vamos para o inciso 3. O inciso 3, ele traz a proposta do dever do casamento realizado com a mútua assistência. Essa mútua assistência, diga-se de passagem, ela nada mais é do que um lastro, um esboço decorrido, óbvio, do princípio da solidariedade. Aquele princípio constitucional que nós trouxemos para vocês, que está previsto no artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Por quê? Porque mútua assistência nada mais é do que a ideia de pensar no outro. Quando eu falo outro, não é no amante, no outro cônjuge, não é isso? Em outras palavras, é pensar nas
aspecto tanto material quanto no aspecto afetivo, ou, em outras palavras, como que está o outro cônjuge, ele está necessitando de afeto, pensar de forma psicológica, de maneira por demais sexual, né? E lembrando também no aspecto material. Quando a gente fala do aspecto material, é interessante lembrar que também em razão do princípio da igualdade entre os cônjuges, tanto o marido quanto a mulher, eles devem contribuir, por isso que é mútua assistência, né? Obviamente, com a quantidade daquilo que eles recebem, de acordo com a própria dinâmica do casal, para a concreção, para a constituição do seu próprio lar. Isso está, inclusive, no artigo 1568 do Código Civil. O 1568 ele vai falar assim, cada cônjuge será obrigado a concorrer na proporção dos seus bens e de seus rendimentos ao sustento da família. Em outras palavras, em outros dizeres, essa ideação justamente depende muito da dinâmica do casal. Então, por exemplo, ele pode contribuir cada um com 50-50, pode contribuir um com 100 porque acaba ganhando mais. Depende muito, óbvio, mas a ideia da mútua assistência é tanto no aspecto material, quanto também no aspecto afetivo, sexual, psicológico. Dito isso, vida que segue. Por que vida que segue? Escrevam aí. Segue, quarto, segue, né? Só que escrevam, né? S-E-G. Então, vida que segue. S-E-G. Mais uma vez. Vida que segue. S-E-G. Vida que segue, lembro sempre daquele jornalista da Rede Globo que fala, vida que segue, né? Vida que segue. Agora não lembro quem que é, se é o Robocard, mas enfim, né? Vamos nessa. O que você quer falar? Quero falar que vida que segue é o dever de sustento, educação e guarda. Que loucura, prof. Então, o nosso quarto dever do casamento é justamente isso, sustento, educação e guarda. Exatamente, sustento, educação e guarda. Esse dever de sustento, educação e guarda é um dever direcionado especificamente aos filhos. Lembrando que até mesmo com o lastro nesse dispositivo, alguns compreendem que se o pai só presta alimentos, mas não dá afeto, porque é um dever do pai, óbvio. O quê? O que é o dever do pai? Não só o sustento quanto a guarda, mas também de educação. O pai tem que estar presente. É possível nós discutirmos a teoria do abandono afetivo, a teoria do desamor, lembrando que, obviamente, havendo danos psicológicos, pode-se pleitear uma indenização na natureza patrimonial, né? Uma responsabilidade civil. De qualquer forma, sustento, educação e guarda direcionado aos filhos. Dos pais, até porque faz parte, óbvio, da ideia de uma vida em comum, ou seja, numa outra proposta, de uma vida que eles vão realizar e materializar o planejamento familiar, os pais eles vão ter que, óbvio, um diálogo e tudo mais, decidir aquilo que é o melhor interesse da criança e do adolescente, que também é um outro princípio que foi ventilado, né? E notem, isso acaba sendo esculpido, esse dispositivo, que fala também de sustento, guarda, educação, no artigo 1567, que vai falar assim, a sociedade ela é realizada tanto pelo marido e pela mulher, no interesse do casal e dos filhos, né? Lembrando, contudo, entretanto, todavia, e aí que está o detalhe, o quê? Que se os pais, eles... e pode acontecer, e acontece com grande frequência, grande periodicidade, os pais podem discordar, ou seja, os pais podem entender, o marido entende que determinado ato é melhor para o filho e a mulher entende que outra coisa é melhor para o filho. Assim, eu acho que meu filho vai estudar inglês. A mulher fala assim, ele vai estudar espanhol. Eles discutem e daí? Quem resolve isso? Óbvio, se eles quiserem, né? Quem pode decidir sobre isso é o juiz, the judge, né? Deus, show de bola? Tranquilo? Leve, leve. Essa é a ideação. Então os pais, eles sempre vão decidir. O Estado intervém? Já pontuamos no bloco passado. O Estado, ele não intervém, ele só vai, obviamente, fomentar aqueles direitos de natureza prestacional, como um exemplo, o direito à educação. Então o Estado ele pode dar, obviamente, um incentivo, um estímulo, mas ele não vai influenciar na educação dos filhos. Observem, puxa uma observação grande em relação a esse dever do casamento. Qual a observação? Em algumas hipóteses, em algumas situações, contudo, entretanto, todavia, tá? O que acontece? Esse dever obviamente, de sustento, guarda e educação, ele sopesará tão somente a um dos pais. Então anotem essa observação. Em algumas hipóteses, esse dever sopesará, recairá tão somente a um dos pais. Ou ao papai ou à mamãe. Ou ao papai, mamãe, mamãe. Né? Essa é a ideia da pluralidade familiar. Qual que é a situação? Em outras palavras, são 4 situações, mas eu vou colocar em 3, porque 3 é mágico. Mas, de qualquer forma, essas situações se encontram esculpidas, talhadas e cunhadas no artigo 1570 do Código Civil. Primeira situação, se um dos pais está em Lins. Lins, cidade? Não. Local incerto e não sabido, né? Então, se um dos pais desapareceu, foi para a ilha de Lost, né? Olha que loucura. Então, local incerto e não sabido. Onde que tá? Não sei, né? Ou seja, se você não sabe,
vida que segue. Show de bola? Só um dos pais, obviamente, nessa situação, terá esse dever aí de sustento, guarda e educação. Segunda situação, a gente pode falar, se a pessoa ela se encontra aí, né, interditada. Interditado, lembrando que interdição é uma das medidas que recaem sobre aqueles sujeitos que são incapazes. Então você tem que demonstrar que o indivíduo ele é Toninho da Lua. Você não é Rutinho. Não, de repente, Jamanta não morreu. Jamanta não morreu. Se houve a interdição e esse sujeito se encontra interditado, quem que vai decidir? É óbvio, o outro que está ainda de maneira sã, né? Ou seja, o outro que ainda tem um juízo, uma consciência propriamente dita, apta aí a buscar o melhor interesse da criança e do adolescente. Por demais, qual outra situação que a gente pode falar? Aquele indivíduo que está privado ou por demais encarcerado há mais de 180 dias, né? Então, o indivíduo que está preso há mais de 180 dias, preso, mais de 180 dias. Lembre-se sempre disso, mais de, não é menos, não é igual, mais de 180 dias, tudo bem? Dito isso, pontuada essa observação, para terminar esse bloco, quero falar mais um dever que eu reputo o dever mais importante de todo o relacionamento. É o dever que dá sustento, obviamente, a todos os relacionamentos. Qual o dever? O dever de respeito, gente. Esse é o último dever aí previsto, esculpido, cunhado no artigo 1566 dentro do plano de eficácia. Dito isso, termino, obviamente, essas discussões relativas ao plano de eficácia. No próximo bloco, nós daremos start a um novo assunto. Qual que é o novo assunto? Começaremos a trabalhar o processo de habilitação e, obviamente, como que é concretizado e materializado o casamento propriamente dito. Até lá, deixo para todos vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.